Essa aqui muitos têm dificuldade de entender. Muitos têm dificuldade de entender. E eu não. Ah, não. Tenho também. Tenho também. Aqui, ó. Deus escolheu quem Ele quis de acordo com a sua soberana vontade. Escolheu quem Ele quis. Ah, pastor, isso eu não aceito. Aí você dá uma conversadinha com Deus lá, e você vai e entra no lugar dele, e ele, né? Você está sabendo mais que ele, né? Então, né? É melhor deixar Deus ser Deus. Não faz isso, não. Deixa Deus ser Deus, e a gente confiar no que Ele diz, ainda que a gente não consiga entender tudo muito bem, mas vamos confiar, né? Deus escolheu quem Ele quis de acordo com a sua soberana vontade. Olha aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse muito também pode ser interpretado como todos, entendeu? Todos foram chamados, mas poucos escolhidos. Por que todos foram chamados? Porque houve um primeiro chamado, na teologia reformada, é bem claro isso, né? Houve um primeiro chamado, em que todos foram chamados, e eles tinham a opção de dizer não se quisesse, né? O homem então, ele tinha o livre-arbítrio, até então, e ele então, se ele tinha o livre-arbítrio, ele podia dizer não, e todos foram chamados, Deus chamou a todos, mas todos mesmo, aí está se referindo a toda a humanidade mesmo, ele chamou a todos, mas como eles tinham o livre-arbítrio, sabe o que aconteceu? Todos disseram não, nenhum aceitou. Por quê? Porque o homem é inimigo de Deus. Por isso, simplesmente isso. A Bíblia diz que o homem natural, ele é inimigo mortal de Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele quer o mal de Deus. Ele quer destruir a Deus. Ele quer o mal. Pastor, eu nunca quis destruir. Você não percebe. Mas lá dentro, no fundo, você quer, né? A Bíblia diz, tem que confiar. Se a Bíblia diz... Eu também não conseguia ver, quando eu não era crente, eu não conseguia ver eu muito como inimigo de Deus. Até hoje eu tenho dificuldade, mas inimigo de Deus. Mas se a Bíblia diz que eu era, pronto, acabou. Ou você crê ou não crê. Era inimigo de Deus. Então o homem era inimigo de Deus. Então, quando Deus chamou, todos rejeitaram. A partir do momento que todos rejeitaram, o que aconteceu? Perderam o livre-arbítrio, né? Perderam o livre-arbítrio. E agora então, né? Deus chamar e a pessoa aceitar se quiser, porque ela perdeu o livre-arbítrio. Então agora Deus escolhe alguns e não escolhe outros. Essa parte é forte, essa parte, as pessoas do mundo ficam tiririca, elas não se conformam, eles acham, não, mas como? É tipo, eu sou bom, eu sou melhorzinho que o outro ali, se ele fosse escolher os bons eu tinha chance, mas como vai escolher assim? Aí, né? Fica tiririca. Mas não tem jeito, irmãos. Está claro isso na Bíblia, né? Então, aliás, tem uma palavra no Face meu que eu falo sobre esse chamado geral e sobre depois o chamado irresistível. Primeiro vem o chamado geral, depois o chamado irresistível. Aí ele chama só alguns e a pessoa não tem a opção de dizer não, porque ela já não tem mais o livre-arbítrio. Porque quando ela pecou, ela perdeu, né? Quando ela né, negou a primeira vez, ela perdeu o livre-arbítrio. Então, o homem tem o livre-arbítrio? Não, não existe esse negócio de livre-arbítrio. Existiu. Deus fez o homem com livre-arbítrio, mas ele já fez a sua escolha. Quando o homem escolheu, aqui ó, tem o livre-arbítrio. O homem tinha o livre-arbítrio. Você tem a árvore do bem e do mal, e você tem a árvore da vida. E você pode escolher a que você quiser, né? Mas essa aqui é a árvore da vida. Aquela ali é a árvore do bem e do mal, né? Aí Deus falou para o homem. E aí o que o homem fez? Ele tinha o livre-arbítrio. Aí ele escolheu a do conhecimento. Ali ele pecou, ele perdeu o livre-arbítrio naquele momento. Então não existe livre-arbítrio. O homem nasceu com livre-arbítrio, sim, mas nós não temos livre-arbítrio. Se o homem tivesse o livre-arbítrio, ninguém seria salvo mais, de novo. Porque, sabe por quê? Porque Deus chamou uma vez, todos recusaram. Se ele chamasse a segunda vez, de novo, para dar a opção da pessoa dizer não, todos diriam não novamente. Mas se ele chamasse uma terceira vez, todos o negariam novamente. Então, a questão de ele ter chamado uma parte e não chamado outra, não é uma questão de justiça, é a questão que ele não tinha outra opção, né? Porque todos iam negar novamente. Então ele chamou a quem ele quis, e um chamado irresistível, não tem como a pessoa dizer não, né? Olha aqui, ó.
Presta atenção. Romanos 9, 11 a 16. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. A Jacó já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó e aborreci de Esaú. Né? Jacó e Esaú não tinham nascido ainda, não tinha feito nada de errado, né? Mas ele já escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E diz a palavra, ainda diz que aborreceu. E aborrecer significa odiar, viu? Para aqueles que acham que Deus não odeia, né? Aborrecer significa odiar. Deus odeia, sim. Odeia o mal, odeia o pecado, odeia o pecador que não se arrepende, né? E então Deus ama Deus ama o pecador que se arrepende. Ó, continuando a leitura. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Quer dizer, Deus escolheu um e não escolheu o outro. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a misericórdia para ser escolhido. Prestou atenção? Então veja bem, se Deus tem uma dívida com o João e uma com o Paulo, ele tem que pagar os dois, ele não pode pagar um só. Ele seria injusto, né? Pagar um só. Ele tem que pagar os dois, se ele tem uma dívida. Mas se ele não deve nada a ninguém, e ele quer dar um presente para um e não dá para outro, ele está pecando? Hã? A misericórdia é presente. Então, ele quer escolher um e não quer escolher outro, ele está pecando? Não. É o que a Bíblia diz aqui, né? Então, pastor, mas é tão difícil a gente entender isso. Você pode até dizer que que é difícil para você compreender como Deus pode escolher um e não escolher outro. Você pode dizer isso, que é difícil você compreender. Mas dizer que não está claro na Bíblia que Deus escolhe um e não escolhe o outro, isso você não pode dizer. Porque se você estiver dizendo isso, aí você está se enganando a si mesmo. Né? Porque está claro na Bíblia que Deus escolhe um e não escolhe o outro, independente de ter pecado ou não. Né? Então, mas vamos ler mais um texto aqui. Né? Deus escolheu quem Ele quis, de acordo com a sua soberana vontade. Romanos 9, 19 a 21. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem pode resistir aos planos de Deus? Quem pode resistir à vontade? Quem pode mudar a vontade de Deus? Quando você faz uma oração, a sua oração consegue mudar os planos de Deus? Mas então para que nós oramos? Pregação não é sobre isso, que aí eu saio fora do assunto. Mas para que nós oramos? A Bíblia diz que é o seguinte: a oração não é para mudar Deus, ela é para mudar nós. Porque Deus só vai atender a nossa oração se nós orarmos de acordo com a vontade dEle. Está escrito na Bíblia isso de fio a pavio. Ele só vai atender a nossa oração, né, se nós orarmos de acordo com a vontade dEle. Mas tem um texto lá que fala tudo que pede recebe. Mas o contexto lá está falando, né? Pão, vestimenta, comida, água. Mas mesmo assim, se você for avaliar o contexto maior, tem uma condição também. Até o pão e a água, você precisa também de obedecer a Deus, para Deus te dar tudo também. Né? Mas vamos lá, não vamos sair fora do assunto aqui. Romanos 9, 19 a 21. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? É tão difícil para compreender que nós somos um objeto, são umas coisas miúdas, mas miúda, igualzinho um grão de areia. É tão difícil para entender.
E esse grão de areia, esse objetinho, ter que ficar discutindo com Deus, mas eu acho que isso não é justo. Você vê que absurdo? Não. Versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Muitos nasceram para ir para o céu, outros nasceram para ir para o inferno. Eu sei que é difícil você ver isso numa igreja, porque muitos não pregam a palavra, vão pelo seu bom senso, porque isso parece um absurdo. Mas não interessa, se parece um absurdo, se está claro na Bíblia para mim, eu vou pregar. Está claro na Bíblia. Não. Quer dizer, não tem um oleiro. Irmãos, a Bíblia é clara. Diz que Judas foi feito para aquele fim. O ímpio foi criado por Deus para o dia da calamidade, a Bíblia diz. Para o dia do mal. Satanás tem que existir, porque Deus não executaria o juízo com as suas próprias mãos. Ele usa Satanás como instrumento para executar o seu juízo. Judas tinha que existir. Tudo foi feito por Deus. Deus não fez o mal, mas Ele fez o ímpio, mesmo sabendo que o ímpio iria fazer o mal. Ele sabia que Ele ia usar esse ímpio como instrumento, né, para treinar os santos. Esse ímpio, ele é uma espécie de resto do barro que não presta. O resto do barro que não presta. Você faz um vaso e o barro bom usa ali, mas sobrou um resto de barro que não presta mais e esse é jogado fora. Né? A Bíblia é comparada também o ímpio com a palha e os santos com o trigo. E o ímpio, e o trigo vai ser guardado no celeiro de Deus e a palha vai queimar no fogo inextinguível. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Né? Olha, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Já falei isso, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Quer dizer, aqueles que já foram escolhidos antes da fundação do mundo, eles não foram criados só para ser salvos, eles foram criados para as boas obras. Você viu como que alguém que é salvo não tem como viver no pecado? Não tem como. Pastor, mas eu conheço um bispo, um apóstolo, e eles estão no pecado. Vai tudo para o inferno, não são salvos. Pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser papa, pode ser o que for. Vai tudo para o inferno. Porque quem é salvo, Deus escolheu, não significa que quem é salvo não vai pecar. Mas ele é um acidente. A Bíblia é clara. Aqueles que são dele podem cair, mas ele mesmo os levanta pela mão. Ele mesmo é que não vai permitir que fique deitado. Mas pode, o crente salvo pode pecar, ele não vai viver atolado no pecado, isso não. O pecado na vida de quem é salvo é acidente. Ele pode cometer até pecados gravíssimos, mas é acidente, não é uma prática. Não é uma pessoa que fica atolada no pecado. Não. Então, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão aqui está se referindo antes da fundação do mundo também. Deus preparou para que andássemos nela.